Olá, sou Maíra Shakti, sou terapeuta tântrica taoísta, mestre em meditação e yoga e ensino sobre sexualidade e prazer consciente. Nesse vídeo você vai ver como sair do trauma através do prazer e alegria usando as ferramentas do tantra taoísta e do tantra budista. Eu acho muito difícil uma pessoa não ter um trauma. Claro que existem vários tipos de trauma. Existe um trauma relacionado a coisas do dia a dia, tipo medos, assaltos. Tem traumas ainda mais profundos que a gente vivencia, que são os traumas relacionados aos nossos corpos, os traumas que a gente tem de abusos. Muitas mulheres passaram por abuso sexual na infância, na idade adulta, relações abusivas. E também existem traumas que a gente vivencia de términos de relacionamento, traições e tudo mais. Como isso tudo está afetando a nossa forma de nos relacionar? A mulher, primeiramente, para se relacionar, ela precisa confiar, ela precisa saber se entregar. E muitas mulheres chegam para mim nas sessões e dizem: eu gostaria de me sentir mais conectada ao meu parceiro, à minha parceira, eu gostaria de me sentir mais à vontade com alguém fazendo sexo oral em mim, eu tenho vergonha, eu não sei se eu já abusei, tenho dúvidas. Então, por que isso tudo acontece? A gente tem esses traumas que estão aprisionando os nossos corpos, estão aprisionando o nosso desejo, a nossa capacidade de sentir e dar prazer. E o que nos impede de avançar com isso? A gente muitas vezes tem uma coisa que chama a vergonha. A vergonha ela é como um grande guardião. Ela está ali guardando algo muito precioso nosso e nos impedindo de vivenciar e de sentir a nossa espontaneidade. Todos nós viemos fazer algo único, todos nós temos uma capacidade única de fazer algo que nunca ninguém fez. E por que a gente não faz isso? Né? Porque a gente tem a vergonha ali. A vergonha, ela nos impede de sentir, de experimentar e de ser. Então, uma das coisas que a gente trabalha nas sessões de terapia tântrica taoísta, no método que eu trabalho, é sair dessa vergonha, que é o primeiro passo para você começar a experienciar as suas emoções, os seus sentimentos e tudo mais. Como que a gente faz isso? Através do prazer e alegria. Eu falei que nesse vídeo você vai aprender como sair do trauma através do prazer e alegria. Por quê? Porque a maioria das terapias que tem por aí, as pessoas trabalham muito o trauma, são muito focadas no trauma. Então você volta no passado para reviver aquele trauma, para você, de alguma forma, descobrir por que você sentiu aquilo, como você sentiu aquilo. E muitas vezes isso faz você ficar ali mergulhada naquele processo de tipo, ai, será que eu fui culpada? O que eu poderia ter feito diferente? E aquilo só reforça a mesma conexão neural do trauma. Já existem estudos da neurociência que mostram que quando você tira o trauma, você não sente alegria. Você muitas vezes sente um vazio. E esse vazio, ele não é um vazio no sentido de silêncio, de encontro com o seu self. Não é esse vazio. É um vazio de perda. É um vazio de perda de propósito, perda de identidade. De alguma forma, o trauma está servindo a gente de alguma forma. Isso fica um papo para um outro vídeo, mas ele está ali, ele tem um papel, digamos assim. Então, quando você tira o trauma, simplesmente você tira aquele trauma, você não sente prazer e alegria. Pelo contrário, muitas vezes você sofre um retrauma. Voltar ao trauma e revisitar esse trauma, muitas vezes é muito mais doloroso do que aquela leve memória que você tinha. Então, assim, tem muitos terapeutas que chegam e fazem, inclusive no Tantra, tá? Fazem você lembrar de um evento traumático do passado, fazem você sentir aquilo. Dizem que se você não sentir aquilo, se você não for ali, você não é forte o suficiente, você não está engajado o suficiente com a sua vida, você não é espiritual o suficiente. Um bando de bosta, ok? E aí você vai lá, sente aquilo tudo. Você não está pronta para ver aquilo, você não está pronta para sentir aquilo. E aquilo só faz você se fechar ainda mais. Então, quando eu digo que eu trabalho com prazer e alegria, é justamente criando algo novo. O trauma ele já existe, ele já está criado, ele está ali. É um núcleo de dor. Realmente, o que é um trauma? Um evento que você viveu de forte impacto na sua vida
e que tem uma emoção ali que guarda aquele evento. Então ele não está sozinho. Muitas vezes a gente não lembra do trauma, não lembra do que aconteceu exatamente, mas a gente tem uma emoção que aparece diante de fatos da nossa vida. Por exemplo, você teve uma relação traumática, uma relação sexual de abuso, por exemplo. Talvez na hora que você vá se relacionar com alguém, você não tenha, você sinta que você não está ali presente no seu corpo. É como se você estivesse fora do corpo observando aquela situação acontecer, o sexo acontecer com outra pessoa. Você até gosta da pessoa com quem você está se relacionando, mas você não é capaz de sentir, você não é capaz de estar ali. É como se você estivesse congelada em algum lugar. Como se tivesse criado, é um evento traumático que se fala desassociação. Você desassociou do seu corpo, você não está no seu corpo, você foi para fora do seu corpo, porque era muito intenso sentir e você saiu para observar de fora. Isso acontece quando a gente vivencia um trauma, a gente congela e desassocia, né? Por isso que muitas vezes a gente fala assim, ah, por que que eu não falei aquilo na hora que eu fiquei com raiva? Por que que eu não fui lá e disse umas coisas? Por quê? Porque você congelou. E naquele momento do trauma, o congelamento não lhe permite fazer algo diferente. O segundo passo do congelamento é me desassociar. Eu preciso sair dali, eu preciso me anestesiar para eu não sentir aquilo que eu estou sentindo, que é desconfortável. É um mecanismo de defesa da gente, que a gente tem, da nossa mente, ok? Só que agora, como mulheres, como adultas, a gente tem o trabalho, não, a gente tem o dever de mudar isso. Pela nossa própria alegria, pelo nosso próprio prazer, pela nossa própria potência. Essa potência que vem por aí, que é uma potência mental, se empoderada, a mulher empoderada, ela é mental, ela não é física, ela não pode ser vivenciada no todo se ela é algo mental. Digamos que a gente tenha, vamos falar assim rapidamente, a gente tem dois cérebros, o cérebro racional e o cérebro irracional, vamos falar assim, tá? No cérebro do neocórtex, que é o nosso cérebro mais evoluído, racional, a gente sabe tudo, na verdade. A gente sabe o que a gente quer, o que a gente não quer, a gente é decidido e tal. E por que acontece alguma coisa que a gente perde isso? E a gente, quando vê, fala: Nossa, por que eu fiz isso de novo? Ah, por que naquela hora eu não falei tal coisa? Porque o que faz a gente funcionar não é o racional. Muitas vezes é o nosso emocional. E esse emocional, ele está no campo do subconsciente, no campo inconsciente, ok? Então, nesse campo inconsciente, existem muitas coisas que acontecem que a gente não sabe. Essa é a grande sacada. Então, quando você começa a vivenciar novas experiências e você cria rituais, e pode ser rituais de conexão com o seu próprio corpo, com a sua própria energia sexual, com os seus saberes, com o seu cheiro, com o seu movimento, você está ativando esse corpo inconsciente. Você está ativando esse corpo de emoção, criando ali um novo padrão para não é para apagar o trauma, mas para que esse trauma não seja tão evidente e que ele não seja a única coisa que você conhece, que seu corpo conhece, que seu cérebro conhece. Então, quando a gente fala de criação de novas sinapses de prazer e alegria, é quando você começa a propositalmente criar situações que você se sinta segura, que você se sinta confiante, que você se sinta amada, para que você possa se abrir, para que você possa sentir, para que você possa receber prazer, para que você possa dar mais prazer. É a partir daí que você cria algo novo. Não é voltando no trauma. Voltar no trauma é fortalecer aquela sinapse. É como se você pegasse aquela imagem que está meio turva no passado e fizesse ela ficar cada vez mais nítida, cada vez mais evidente, o que faz com que você cada vez mais lembre dela com detalhes e você consiga, de forma inconsciente, de forma, não sei, me fugiu a palavra, mas quando você faz você recriar isso de forma involuntária, essa é a palavra, de forma involuntária, e você fica ali pensando naquele trauma, o tempo inteiro vivendo e revivendo aquele trauma.
Quando você cria novas sinapses de prazer e alegria, você ensina para o seu cérebro que existem outras formas de se relacionar. Que não tem só aquele relacionamento traumático ou aquela relação sexual de abuso que você viveu. Não, existem outras formas. Só que muitas vezes fazer isso com pessoas é desafiador, porque são pessoas que às vezes você não tem confiança ou que você tem vergonha de mostrar a parte sua, e são partes nossas que a gente não quer assumir, que a gente precisou guardar elas embaixo do tapete. Como Jung fala, a gente precisou reprimir elas e colocar ela na sombra. Só que essa sombra ela não guarda só as dores. Elas guardam, essa sombra guarda também potenciais nossos, coisas únicas que só nós podemos fazer. Então, manter esse conteúdo na sombra, manter a sombra inconsciente, melhor dizendo, faz com que a gente não acesse o nosso poder, o verdadeiro poder que a gente tem. Né? Claro, mas quando a gente está ali naquela cortina de fumaça, o que, que a gente pensa? Se eu atravessar essa cortina de fumaça, eu vou morrer. Né? Eu vou morrer porque é fogo, é fumaça. O que, que tem do outro lado que eu não vi ainda? Eu não quero ir lá. Prefiro continuar aqui, fingindo que minha vida tá bem. Eu posso superar isso. Só que uma parte nossa tá perdida. Uma parte nossa não tá integrada. A gente nunca é completo se as nossas partes estão espalhadas, ok? Então, a criação de prazer e alegria, esse método é muito mais gostoso do que um método de revisitar o trauma. Eu mesmo, antes de me tornar terapeuta, eu trabalhei muito os meus traumas, muito, muito. E eu tive trauma de abuso na infância, ok? E eu fiz muita coisa para esse trauma ir embora. E eu acho que uma das coisas que eu tinha muito forte na minha cabeça é: eu posso cortar essa parte onde está o trauma e tirar isso fora, rasgar isso. Eu posso, é como se fosse amputar uma parte. Eu posso fazer uma operação, eu posso expurgar, eu posso esquecer. É toda a vontade que a gente tem é essa, né? De tirar aquilo da gente e sempre com uma fantasia de como teria sido a minha vida se eu não tivesse tido isso. Quem seria eu? Como seria o meu sentir se isso não existisse? Só que não funciona assim. Eu fui lá, eu matei pai, matei mãe, né? Nas terapias que você vai lá, xinga a mãe, xinga o pai, bate na mãe, soca, xinga, grita. Na hora você até sente uma sensação de alívio, mas na verdade é uma perda de energia. Aquilo faz com que aquela memória ainda esteja ali muito viva. Quando eu realmente cansei disso, eu realmente disse: não, não dá mais para mim. Eu escolho ter uma vida feliz, eu escolho fazer algo de bom com a minha vida agora. Tipo, quem sou eu agora? Uma vida não é feita só de infância. A gente não é feito só de infância. E a gente, como mulher, precisa tomar as rédeas da vida, tomar o volante e guiar esse carro. Chega de viver os complexos, os medos, os traumas do passado. E como que a gente faz isso? Criando novas experiências. Criar essas experiências num laboratório seguro. Por isso que a sessão é algo muito incrível. Porque na sessão é um laboratório entre você e o seu corpo. A sessão que eu faço, a pessoa pode entrar em contato com essas emoções, mas ela não vai ficar ali mergulhada, vivenciando a dor, o trauma. Não, ela vai usar as ferramentas do Tantra e da sexualidade consciente para ir além, para subir os degraus. É como se o trauma ele tivesse aqui impedindo a sua subida. Mas quando você passa por ele, você continua subindo. E cada vez você sobe mais alto. Então, um exemplo de trabalhar o trauma com prazer e alegria é que você vai deixando de ter aquela TV de Full HD, que é aquele trauma, que você, sempre que olha para a sua estante, você vê aquela TV. Porque ela é muito grande, ela é muito brilhosa, ela é muito nítida, ela tá ali mostrando para você, olha, cuidado com os homens, cuidado com as mulheres, olha, se relacionar é perigoso, olha, tocar no corpo é errado, ai, o corpo é o pecado, ai, que nojo da sexualidade, ai, que
por que aquilo aconteceu comigo, e a gente vai naquele processo da vítima, vai no processo daquela pessoa que tem raiva, daquela pessoa que tem culpa, e é um jogo ali que a gente fica preso. Então, quando você sai criando prazer e alegria, quando você começa a soltar esse corpo, soltar essas memórias do corpo, liberar esse corpo, sair dessa mente, mas integrar esse corpo, porque é como se a gente vivesse só na mente, né? E o corpo, a gente tivesse dividido entre cabeça e corpo. O corpo, ele não existe, só existe o que eu penso, né? E se eu penso aquilo é uma verdade, a gente não sente, a gente só pensa, porque às vezes sentir é doloroso, só que pensar é muito mais doloroso do que sentir, porque pensar muitas vezes está ligado a alguma coisa que não existe, é irreal. O corpo é o que a gente tem de mais real, o corpo é o que a gente tem de mais tangível. Se a gente não é capaz de se empoderar, se apoderar desse corpo, a gente não é capaz de estar presente aqui, nessa realidade, nesse mundo, a gente não é capaz de se relacionar, a gente não é capaz de ser a potência que somos. Porque a mente aprisiona a gente nos medos, nas memórias, nas lembranças. E quando você cria novas conexões neurais, de prazer e alegria, essa TV em Full HD, ela vai diminuindo. Porque ela já não é mais a única coisa. Ela vai diminuindo, 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 até se tornar uma TV pequenininha em preto e branco, lá na sua estante, lá na estante. E aí, quando você olha para a estante, você vê um novo livro, um novo filme passando ali, uma nova música, novos personagens. E talvez você nem veja aquela TV do trauma em Full HD. Talvez ela tenha diminuído tanto para essa TV preto e branco que você vai ter que procurar ela ali. Ué, sim, você tá aí, você é realmente, você existiu. Verdade, eu passei por isso. Mas eu não fiquei ali, eu passei por ali. Então, vou te ensinar agora uma técnica para você já começar a se desenvolver. Uma técnica de meditação, é um chacoalhar, é uma técnica taoísta para você liberar o seu corpo, liberar as emoções, soltar isso que fica preso nos músculos, que fica gravado no corpo. Então, como que você vai fazer? Você vai ficar em pé, vai colocar os pés paralelos ao quadril, vai deixar os pés no chão, bem firmes no chão, como se você tivesse ventosas nos pés, sentindo bem o chão. Você pode pôr uma música, você pode fazer sem música, e você vai usar as 3 chaves do Tantra, ok? A primeira chave, movimento. A segunda chave, respiração. E a terceira chave, o som. Não existe uma regra de qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira, ok? Eu tô falando assim só pra gente fazer por etapa. Chave 1, movimento. Chave 2, respiração. Chave 3, som. Então, eu vou estar com os pés no chão, você vai estar com os pés no chão, e você vai soltar o corpo. Sem tirar os pés do chão, você vai fazer um chacoalhar, trazendo esse movimento para o corpo, e você vai respirar pela boca e soltar pela boca. Se for difícil respirar e soltar pela boca, você vai inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Observa, a respiração é mais interessante quando você exala mais do que inspira mais, né? Não, é. Ah, ok? E esse som é um som que vai talvez trazer uma vergonha, um certo constrangimento, mas olha para isso e faz. Faz. Não pensa e faz, ok? É sobre fazer, é sobre sentir, é sobre observar, é sobre experimentar, ok? É um desafio, mas você consegue. Você vai fazer um bom trabalho, eu tenho certeza disso. Então você vai
fazer essa respiração com esse som. Esse som, ele pode lembrar um gemido, mas ele também pode lembrar uma sensação de alívio, sabe? Ah, é um suspiro. Faz comigo agora. Ah, agora experimenta fazer sorrindo. Olha o que muda quando você faz sorrindo. Ah, ah, ah. Observou o que muda? Aqui você não precisa ter vergonha. É só você. Ninguém tá vendo. É só você. Se permita fazer. Se permita sentir. Vamos agora juntar as três chaves: respiração, som e movimento. Movimento, respiração e som. Então, chacoalhando o corpo. Ah, 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 chacoalha mais. Ah, ah, deixa esse movimento chegar nos seus ombros, nos seus braços, na sua cabeça. Ah, você vai fazer isso por 5 minutos e no final você vai parar com os pés no chão, paralelos ao quadril, do mesmo jeito, só esticar os joelhos. Respirar profundo, soltar o ar, observando o seu corpo. Observa qual é a sensação e a emoção mais presente no seu corpo agora. No corpo, não é na mente. Observa a energia circulando no seu corpo. Talvez você esteja sentindo um leve formigamento. Apenas respire e observa. Sente seus pés firmes no chão, te conectando à terra, te conectando ao seu corpo. E nomeia mentalmente a emoção mais presente agora, o que você está sentindo agora. Sem certo ou errado, apenas nomeia. E quando você estiver preparado, verbalize essa sensação. Leva as mãos unidas no centro do coração. Esse gesto parece uma prece, mas ele significa a união do feminino e do masculino interno nosso, direto no coração, que é o caminho que Buda ensinava, o caminho do meio. Conecta, esse é um mudra. Mudra é um gesto de poder. Conecta, traz uma intenção. Essa intenção pode ser que cada vez mais eu me conecte com o meu corpo. A cada dia mais eu me conecto com o meu corpo. A cada dia mais eu me empodero do meu corpo. A cada dia mais a minha sexualidade é minha. Gratidão. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele te ajudou de alguma forma, e se você acha que ele pode ajudar outras pessoas, principalmente as mulheres, compartilha. Compartilha. E me segue para mais vídeos, para mais aulas, para mais dicas, para saber mais sobre essa forma de sentir prazer e alegria com a sua sexualidade, com o seu corpo, se empoderar de todas as mágicas que tem o seu feminino. Gratidão. Até o nosso próximo encontro.